Motivo de muita alegria nós estarmos aqui para falar algo da parte do Senhor. Como todas nós, falamos, não é fácil, a gente está aqui, a gente vem, a gente fica um pouquinho nervosa, mas Deus está no controle de tudo, Hoje eu queria falar com os irmãos aqui presentes sobre o verdadeiro culto ao Senhor. Aí a gente vai falar sobre o verdadeiro culto ao Senhor. Tem culto falso? Tem culto falso? Mas eu sei que tem o verdadeiro culto ao Senhor. E todos nós, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, entendemos que o projeto da salvação é algo muito tremendo, sublime. Reconhecemos isso ao ponto de confessarmos, Cristo como Salvador. E quando nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, sabe como é que a gente consegue demonstrar isso? É no ato do nosso batismo, Ali você confessa a Cristo, que tem aquela pergunta de praxe que os pastores fazem, se nós cremos no nosso Salvador. Aí muitos até gritam, eu creio. Tem gente que vai até mais além. Naquele momento ali nós demonstramos, que nós temos um Cristo como Salvador. Nós temos um Deus que morreu na cruz do Calvário para salvar cada um de nós. Mas receber a Cristo como Salvador vai muito mais além do que isso. Não é só a gente se batizar, Verdadeiramente que conhece, esse segredo, que vai muito mais além. E receber a Cristo como Salvador nós precisamos de tê-lo como nosso Senhor. Às vezes nós levantamos a mão, aceitamos a Cristo, mas nós não vivemos o senhorio de Cristo. E esse é um dos segredos. Nós precisamos viver o senhorio de Cristo. Precisamos entender que nós temos um Deus que no momento que eu aceitei a Jesus Cristo, já não pertenço mais ao mundo, mas eu pertenço a Deus. E isso nos requer muita responsabilidade. Isso nos requer muito discernimento, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas. Em Gálatas ele fala uma passagem muito interessante. É Gálatas 2, 20. Ainda não é o texto no qual nós vamos estudar. Mas Gálatas 2, 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só essa parte A. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No momento que a gente aceitamos a Cristo e temos o Senhor como nosso senhorio, nós entendemos, que nós morremos para o mundo, que a nossa vida vai ter que mudar, vamos ter que fazer sacrifícios. É sacrifícios, não pensa que é moleza ser crente, não, Se fosse crente, se fosse moleza, as igrejas estariam bem cheias, Mas não é moleza sermos crentes. Então ele fala, porque quando ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Mas tem uma frase, assim, eu não sei de quem eu ouvi essa frase, mas que diz assim: nenhum indivíduo possui Jesus como seu Salvador sem também não tê-lo como Senhor. Não adianta eu aceitar Cristo, estar na igreja, todos os dias,
mas se eu não tenho o Senhor como senhorio. Aí já vai mudando as nossas responsabilidades. Aceitar Cristo é bom, levantar a mão é legal, mas nós temos que entender que Cristo vai ser o nosso senhorio. Nós vamos pertencer a Cristo. E aí já começa, né, ali o sacrifício da nossa carne, né, para nós continuarmos na presença do Senhor. Porque a adoração, ela vai muito mais além disso. E é algo muito profundo. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, que agora é o texto, né? Romanos 12, 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós já vimos aqui que o nosso culto racional, temos que estar na igreja? Sim. Temos que estar nos eventos da igreja? Sim. Temos que adorar o Senhor? Sim. Deus quer receber a nossa adoração. Mas nós temos que prestar também o culto racional. O culto que vem aqui, ó, da nossa mente, né? Para você saber o que você pode fazer, se é certo ou se é errado. Quando Paulo fala, né? Quando Paulo escreve aos Romanos, ele encoraja a igreja a entrar em um nível mais elevado, que é a submissão ao senhorio de Deus, que é o verdadeiro culto a Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Eu entendo que o sacrifício agora sou eu. Eu preciso apresentar o meu corpo com sacrifício para Deus. No Velho Testamento, nós sabemos, né, que antigamente as matavam animais, levavam para os sacerdotes, ali eles apresentavam aquilo ali para expiar os seus pecados. Mas Cristo, quando ele veio e morreu na cruz, ele aboliu tudo isso. Agora o sacrifício sou eu. Mas também a Bíblia não está dizendo aqui que era para eu me martirizar, para eu me bater. Não. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, né? Em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, nós vemos que o nosso corpo pertence a Cristo. E é por isso que nós temos que ter esse culto racional, pensar aqui, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Eu acho que Deus, ele nos deu uma coisa muito importante na nossa vida, que é a escolha. Nós podemos escolher para fazer o certo e o que é errado. Aí, às vezes, quando eu leio a palavra do Senhor, que eu vejo, né, o que aconteceu com Judas, né, quando ele traiu Jesus. Poxa, Jesus sentou do lado dele, né? Ali ele ceiou com Jesus. Mas Jesus ainda deu ali a oportunidade para ele se arrepender. E essa oportunidade Deus nos dá a todo momento. A todo momento Ele nos dá essa oportunidade. Nós podemos escolher fazer o certo ou fazer o errado. A escolha é sempre nossa. Às vezes a gente culpa, né? Mas foi o diabo que me tentou, mas a escolha foi minha. Então eu tenho que pensar aqui, ó. O culto racional é isso, quando nós conseguimos vencer, né, as tentações do diabo. Esse é o verdadeiro culto racional. E então nós vemos aqui, né, que ele fala, né, que quando Cristo ele morreu na cruz, ele aboliu tudo isso. Agora nós precisamos sim sacrificar nossos corpos. Mas sacrificar com o quê? Com renúncias, para entregarmos ao Senhor o verdadeiro culto a Deus. Neste contexto de Romanos 12, 1, quando fala, apresentei o vosso corpo,
é um instrumento, que eu entendo, né, que o vosso corpo é um instrumento de definição ou de execução para a santidade ou para o pecado. Se eu quero viver uma vida de santidade, é esse corpo aqui que vai viver. Se eu quero viver uma vida de santidade, né, então eu tenho que trabalhar aqui na minha mente, porque eu quero decidir, eu vou viver uma vida de santidade, mas é o meu corpo que vai viver, mas começa pela mente. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas eu fiz isso, fiz algo sem pensar. Não, nós temos que pensar. Nós temos que pensar 1, 2, 3, 4, até 10 vezes, se possível for. Mas nós temos que pensar antes de agir, antes de fazer algo que desagrada ao Senhor. Acontece da gente fazer, às vezes também acontece comigo, às vezes eu falar uma coisa, ou eu fazer uma coisa, aí às vezes, engraçado, né? A gente vê a importância de nós estarmos na casa do Senhor. Acontece de fazer uma coisa e a gente, às vezes, não se ligar, mas quando viemos para a casa do Senhor, uma palavra nos faz lembrar. Na semana passada, a minha neta falou assim para mim, eu estava na minha casa, ela falou assim, vó, eu queria fazer uma festa aqui, uma festa de Halloween. Aí eu falei, assim, lá no terraço, mas eu sabe, uma coisa que quando eu falo assim, eu lá no terraço, ela falou assim, não, vó, na minha casa. Eu falei assim, aí, minha filha, na tua casa, tudo bem. Tua mãe, ela diz que sim ou que não, isso aí é com ela. Quando eu vim no culto aqui, né, nesse mesmo dia, aí o pastor, alguém estava pregando aqui, falou sobre a festa do Halloween. Eu parei, eu pensei e falei, Deus, olha só o que eu fiz. Falei com ela, pode fazer, não fazendo aqui no meu terraço. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, amanhã eu vou conversar com ela. Deu meia-noite, deu 1 hora, eu consegui dormir? Não. Liguei o zap, fui lá, Nicole, você falou para mim que ia fazer esse culto aqui. Filha, aqui no quintal, não. Isso é culto de demônio. Aí, ela estava ligada, né? Aí eu vi que ela viu a mensagem, passou, não me falou mais nada. Olha só, né? Às vezes a gente faz as coisas sem pensar. Eu sou danada para isso. Quando eu até falo, às vezes eu falo, pastor, às vezes as pessoas me falam as coisas, quando eu vejo, tá legal. Aí depois que eu vou raciocinar, gente, não pode, isso não pode acontecer. Então a gente tem que pensar, né? Eu podia ter falado. Aí eu pensei, puxa vida, já que ela veio falar comigo, porque ela sabe que não estava certo. E ela ia fazer na casa dela. E eu não me envolvo na casa das minhas filhas. Minhas filhas têm a casa delas e a casa dela. A minha casa é a minha casa. A casa dela é a casa delas. Então, acho que é por isso que eu me dou muito bem naquele quintal, sabe? Lá, 6 famílias, mas cada um dentro do seu quadrado. Entendeu? Não tem nada de ninguém se meter na vida deles com os maridos, com os filhos, é com eles mesmo. Então, mas desde o momento que ela veio me perguntar, é sinal que ela tinha um ponto de interrogação. Então, do outro dia eu pensei, ela vai vir falar comigo. Não, chegou lá em cima de manhã, me abraçou, benção, vó, vou trabalhar, tchau, beijo, me beijou e foi embora. Quer dizer, às vezes a gente deixa a oportunidade, né, passar. Às vezes nós aceitamos alguma coisa dentro do nosso quintal, quando você poderia, né, negar, quando você poderia dizer que não. Se ela fizesse na casa dela, seria problema dela. Jamais iria lá fazer escândalo, não quero isso aqui, não. A casa dela é a casa dela, com a mãe dela. Porque a mãe dela tem responsabilidade por elas. Então, nós temos que pensar, né? Pensar antes de fazer as coisas, pensar antes de falar. Como nós falamos, né? Sem pensar. Às vezes a gente fala uma coisa, a gente magoa a pessoa, e a pessoa nem sabe que magoou a gente. E a gente está lá, a gente fica lá remoendo aquilo, remoendo, que nós esquecemos, né, de pensar no culto racional. O culto racional, a gente não pode ficar com aquilo remoendo dentro da gente. Nós temos que tirar da nossa mente. Então, o verdadeiro culto começa assim,
na nossa mente, para você entender o que é certo e o que é errado. Porque Deus, Ele nos deu o poder da escolha. Nós podemos escolher, né, o que é certo e o que é errado. Em Gálatas mesmo diz 5,19. Gálatas 5,19 nos diz assim, ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, gente, eu ficava muito preocupada, sabe? Né? Assim que eu aceitei a Cristo, olha quantas coisas tem ali. E a palavra fala, né, que a gente não vai herdar o reino de Deus. Glutonaria, né, de comer, quem é que não gosta de comer bastante? Hoje mesmo eu estava falando ali com o Vitor, quando ele veio no carro com a gente, eu falei, filho, você sabe da sua responsabilidade agora, você tem que parar, você tem que pisar no freio. Deus, Ele nos dá a oportunidade, né? Ele quer que vivamos bastante, mas nós também temos que fazer a nossa parte. A gente tem que deixar só Deus nos levar, né? O dia que Ele quiser, mas eu não posso apressar a minha saúde, que muitas vezes nós apressamos a nossa morte, quando nós, né, fazemos coisas erradas, né, quando nós nos alimentamos direito. Eu estava falando com o Vitor, eu tenho também um neto, que é muito difícil eu controlar ele, o Kaique. É muito difícil. Ele também gosta de comer bastante, sabe? Mas aí de tanta avó brigar, graças a Deus que agora ele está bem, né? Todo mundo me olhando, né? Olha só, quem gosta de bater um pratinho bom, né? Aí agora ele está bem regrado, faz academia, ele está ali na academia, porque ele sabe que ele não pode. Ele foi no médico, o médico falou para ele, você estava 20 quilos acima do peso. Eu falei, meu filho, você não pode, você é muito novo, tem 16 anos. Então, nós temos que cuidar da gente, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque esse corpo aqui é o templo do Espírito Santo, e nós temos que cuidar direitinho, né? Se eu não posso comer uma coisa que vai me fazer mal, eu tenho que parar de comer, eu tenho que parar, porque senão eu não estou cuidando do meu corpo. Então, quando ele fala aqui, né, nós vamos falar primeiramente sobre a obra da carne. Os textos nos diz que as obras das carnes se manifestam aqui na mente. Eu decido que o meu corpo vai executar prostituição, lascívia, ira e outras coisas a mais. Tudo é eu que decido. O inimigo, ele nos tenta. Ele está sempre do lado da gente ali nos cutucando, para a gente fazer aquilo que a gente não poderia fazer, né? Mas nós temos que nos reter. Não, eu não vou fazer, porque nós temos o livre-arbítrio. Quando o Papai do Céu nos levar, você está pensando que a gente chegar lá em cima e a gente vai falar assim, Papai do Céu, foi o diabo que me atentou, por isso que eu fiz isso de errado. Ele não está nem aí, gente. A gente não vai nem, eu acho que a gente não vai nem chegar lá em cima para ele perguntar alguma coisa, vai ficar logo lá embaixo. Então, nós temos que ter, entendeu, esse culto racional. Nós temos que pensar nesse culto racional, que nós temos que ter na nossa vida, que começa aqui na nossa mente. Mas o fruto do Espírito, ele já fala, né? É mansidão, é amor, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão, temperança. Como é difícil ter essa temperança. Oh, meu Deus. Eu acho que é pior que tem a temperança.
Quando a gente pensa que a gente está tudo bem, nada, estou aqui, estou louvando a Deus, quando uma pessoa vem, né, pisa no teu calo em alguma coisa, aquilo bate na gente, né? A vontade é da gente, não, mas nós temos que ter a temperança. Vai sempre aparecer alguém para cutucar a gente. Vai sempre aparecer alguém para cutucar. Mas nós temos que ter a temperança. Porque se eu não tiver essa temperança aqui, eu não vou herdar a minha vida eterna. Né? Então eu ficava muito preocupada assim que eu aceitei a Cristo, né? Aí que, quando li esse versículo, falei, ai meu Deus, então eu não vou para o céu não. Eu não vou para o céu, eu não consigo ter calma, eu não consigo ser temperante. A pessoa fala uma coisa para mim, eu já rebato. Mas Papai do Céu, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos moldando. Mas isso depende da gente. Gente, depende da gente. Não depende de quem está no lado, não. Você que vai depender da Mona Lisa? Mona Lisa pode vir aqui, pisar no meu calinho, fazer alguma coisa que não me agrade, mas não vai depender dela, não. Depende de mim. Depende de mim. Então, é uma coisa nossa. É o nosso culto racional. Nosso culto racional. E eu ofereço nesse culto racional, esse sacrifício a Deus, eu ofereço através das minhas atitudes. Não estou dizendo que nós não adoramos a Deus quando estamos aqui. Eu digo que lá fora precisamos adorar através das renúncias. É importante nós estarmos aqui na igreja, nós oramos, nós louvamos, nós adoramos ao Senhor, mas é muito mais difícil lá fora. Aqui é mais fácil. Até quando a gente recebe alguma afronta, Mona Lisa, é mais fácil. Que a gente pensa duas vezes, não posso responder que eu estou na igreja, né? A gente vai, né? A gente pensa, não posso falar porque eu estou aqui na igreja. Mas quando a gente está lá fora, a gente olha que a gente não está dentro da igreja. Né? A vontade da gente logo, né, rebater. Então, nós temos que ter essa renúncia na nossa vida. E é lá que somos diariamente afrontados, muito mais do que dentro da igreja, pois passamos menos tempos aqui dentro do que lá fora. Precisamos levar a adoração a Deus em todos os lugares em que formos, pois 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo nos diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Minha vida ativa aqui fora, tem que produzir uma adoração a Deus, pois é o verdadeiro culto a Deus. A minha vida lá fora, eu tenho que produzir esse culto racional. As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo. Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. A gente, às vezes, né, sermos afrontados, né, passarmos por certas situações, mas a nossa prova é aquela pessoa ali. É aquela pessoa ali é que vai nos tirar da presença do Senhor se nós deixarmos. Se a gente deixar o nosso eu, né, extravasar, se a gente não pensar com a mente de Cristo. Irmãos, uma coisa muito importante, que é o próximo que nos reprova. Gálatas 5 nos fala sobre o fruto do Espírito, amor. Para que eu venha executar o amor, eu preciso de quem? Do próximo, né? Eu tenho que ter amor a quem? Ao meu próximo. Se eu não tiver amor ao meu próximo, eu sou reprovada. Então, o meu próximo, tanto ele me aprova, como ele me reprova diante do Senhor. O gozo, a paz, é coisa minha, né? Para eu ter o gozo e a paz, ela é meu. Mas só que muitas pessoas nos tiram a paz e nos tiram o gozo. Então, o próximo, ele consegue muitas das vezes tirar. E nós temos, às vezes, podemos até tirar naquele momento, mas eu tenho que parar, eu tenho que pensar, não, eu preciso ter esse gozo, eu preciso ter essa paz. Como diz, a paz que excede todo entendimento. Quando nós temos essa paz que excede todo entendimento, gente,
é muito difícil alguém nos tirar da presença do Senhor. Eu tive essa experiência, né, com o irmão sábio da paz, que excede todo entendimento. Eu trago isso no meu coração. E eu oro muito a Deus, Deus, que eu nunca venha perder essa paz. Que eu nunca venha perder essa paz. Mas pode acontecer de eu perder lá fora, né? Hoje eu estou aqui falando, né? Eu preciso ter essa paz, mas eu preciso ir lá fora e alguém me fazer alguma coisa e eu perder essa paz e querer me igualar à pessoa ou alguma coisa. Mas eu sei que isso vai doer muito dentro de mim, porque eu conheço a paz que excede todo entendimento. E todos nós conhecemos, sabe? Todos nós conhecemos essa paz que excede todo entendimento. Às vezes nós não temos a experiência, né, de ter tido essa paz. Só quando você tem a experiência que você sabe. Eu tinha essa paz e não sabia, né? Mas é uma coisa entre a pessoa e Deus, né? É uma coisa entre a pessoa e Deus. Então a gente tem que procurar sempre ter essa paz que excede todo entendimento. Porém, uma coisa também que pode tirar a nossa paz, pode tirar, né, o nosso culto racional, a longanimidade. O próximo, muitas vezes, é a minha prova para com Deus. É aí que Ele vai aprovar realmente se eu estou com uma semelhança do Filho. Quando eu tenho que cruzar isso, os frutos do Espírito, no convívio com a família, no trabalho, onde nós somos, aonde nós formos, é nesses lugares que precisamos prestar o verdadeiro culto a Deus. Quando aceitamos a Cristo, é através de sua palavra, nossa vida é mudada. Sabe por quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se nós aceitamos a Cristo, mas eu ainda tenho esse problema, eu tenho que orar ao Senhor. Senhor, tira de mim. Senhor, tira de mim. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ter essa mansidão. Eu tenho que ter essa paz. É fácil? Não é fácil. Mas Deus nos ajuda. Ele não vai chegar perto de mim assim, vai arrancar. Ah, é tão fácil, viu? Agora eu não tenho mais. Não, Ele vai colocar pessoas perto de mim para me irritar, né? E eu olhar, engolir seco e... É assim, né? Então, por isso que o próximo, ele nos aprova e nos reprova. É Ele que nos faz, é Ele que faz Deus ver se nós estamos vivendo a semelhança com Deus. No trabalho é muito difícil. Aqui na igreja é mais fácil, porque nós passamos pouco tempo aqui na igreja. O nosso tempo maior é lá fora, né? A gente passa muito mais horas lá fora, no trabalho, no metrô, no trem, no ônibus, com o filho, na escola, do que aqui na casa do Senhor. É lá que nós temos que mostrar o nosso culto racional. É lá que as pessoas têm que ver Cristo em mim. Então, aqui, aí vamos já terminando, né? É no trabalho e aonde nós formos, e é nesses lugares que precisamos prestar o verdadeiro culto a Deus, quando aceitamos a Cristo, através de sua palavra. Eu queria fazer 3 convites. Quer ter uma mudança de vida para você dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só tem uma coisa a se fazer, a levantar as mãos e aceitar a Cristo. O resto, quando você toma essa atitude de levantar a mão e aceitar a Cristo, quando é uma coisa assim, bem genuína mesmo, né? Não é que eu não gosto de falar muitas coisas, não, porque às vezes as pessoas podem achar que eu seja contra, eu não sou contra. Muitas das vezes as pessoas falam assim, não, você aceitou a Cristo, né? Aí, tudo bem, você levantou as suas mãos. Aí a gente vai logo para o batismo. Antigamente, para a gente se batizar, eram muitas perguntas que se faziam, sabe? Você fuma? Você é casado?
Era essas perguntas, não é essas perguntinhas que são hoje, não. Mas eu acho que essas perguntas eram muito importantes. Eram muito importantes. Às vezes a gente nos batizamos, mas não largamos a prática do pecado. Aí ali mesmo a gente vivemos aquilo ali. E se torna mais fácil, né? Estão sempre na prática do pecado. Mas nós temos que tirar essas coisas da nossa vida. Eu, no dia que eu aceitei a Cristo, eu até conversei com o pastor, me passou um filme na minha cabeça. Eu gostava de usar shortinho curto, eu gostava de sair, eu gostava assim, eu já não tomava mais cerveja, eu não fumava mais, que eu parei muito antes de aceitar a Cristo. Mas eu gostava de fazer muitas coisas que não agradavam ao Senhor, né? Às vezes eu falava os palavrões, né? Na hora da raiva, eu tinha uma raiva dentro de mim, minha filha, que demorava aquilo, era anos para sair de dentro do meu peito. Quem se martirizava era eu, os outros não estavam nem aí, com quem eu estava raiva. Então, mas no dia que eu aceitei a Cristo, que eu falei que eu quero me batizar, aí eu pensei, eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo, não vou poder fazer mais isso, não vou poder fazer mais aquilo. Então, aí eu aceitei a Cristo. Eu fui na consciência que eu não poderia mais fazer, e deixei. Então, é importante, quando nós damos esse passo, você levantar a sua mão, se levanta, Deus vai te ajudar. Mas se você quiser estar firme mesmo na igreja, você tem que deixar. As pessoas, Deus faz a obra, Deus ele faz a obra assim, mas eu tenho que querer. Eu tenho que querer que ele faça a obra na minha vida. Ele não vai chegar perto de você e vai arrancar aquilo que você mais gosta de fazer que não agrada a ele. Ele tem o poder de fazer isso, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a escolha de sim e de não. Então a gente pode escolher. Essa escolha Deus nos deu. E também, né? E quando Deus ele olha, ele não tem como você aceitar Cristo e não querer ser batizado. Não tem como a gente levantar a mão ao Senhor, estar na casa do Senhor e você não querer ser batizado. Porque é uma alegria tão grande dentro do nosso peito, né? Você queria mostrar para o mundo, né? Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é ali que a gente mostra, gente. Essa é a importância do batismo. Quando você não aceita esse batismo, porque alguma coisa está faltando na tua vida. Você ainda não quer ainda o senhorio de Deus para a sua vida. Que quando nós batizamos, nós sabemos que temos uma responsabilidade. As pessoas lá fora vão querer ver Cristo em mim. As pessoas aqui dentro vão querer ver Cristo em mim. É na minha pessoa. É eu que vou apresentar Cristo lá fora. É eu que vou apresentar Cristo na minha família. E olha, e Deus, Ele quer isso de você. Ele está sempre de braços abertos. Ele estará sempre de braços abertos para receber cada um de nós. E nós não devemos deixar passar essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar, porque você não sabe se você, ao sair dali, na porta, se você vai cair durinho ali, vai morrer, se vai levar um tiro ali de bala perdida, a gente não sabe, né? Então, quando Deus nos chama, aceita, e Ele não vai te pegar à força, não espera que Ele vai te pegar à força, é você que tem que querer. Eu tenho minhas filhas que foram criadas no Evangelho, elas foram até antes de mim, elas aceitaram a Cristo antes de mim, eu fui muitos anos depois, mas hoje em dia elas não estão na presença do Senhor, mas elas sabem o que é certo e o que é errado. Eu, de vez em quando eu tenho a oportunidade de pegar uma e de conversa ali, as lágrimas vêm, choram. Aí eu ainda falo, não adianta você ficar chorando não, minha filha. Não adianta você ficar chorando não, você tem que procurar Cristo. Está passando por isso? Procura Cristo. Ele vai te ajudar você a passar por essa peleja. Mas não quer. Quer as coisas mais fáceis, né? Não quer ter essa escolha. Aí eu vou falar assim,
Ah, irmãs, não, porque ainda não chegou o momento das minhas filhas. Chegou o momento, sim. Chegou o meu momento, chegou o seu momento. O nosso momento é todo dia, toda hora. Né? É tão fácil de falar, né? Ah, ele não aceitou porque não era o momento dele, não era da vontade de Deus. Que Deus é esse que eu sirvo que não vai querer que eu aceite ele? Não é? Nós não aceitamos porque nós não queremos. Então, é uma responsabilidade que nós temos que ter, né? Para estar na casa do Senhor. E se você deseja, né, congregar na igreja também, se você é ainda visitante, procure um de nós. Procure cada um, os diáconos da igreja, o pastor, o vice-moderador. Procure uma pessoa, mas conversa. Não deixe ficar nessa. A gente vai deixando, depois a gente se acostuma com essa vida. Nós nos acostumamos com essa vida. Nós precisamos levantar e falar, eu quero congregar, porque a gente fora, a gente esfria. E Deus, Ele estará sempre de braços abertos para nos receber. Ele estará sempre de braços abertos para nos perdoar. Ele quer nos perdoar a todo momento, mas a gente tem que ser sincero no nosso coração. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus, né, que Ele nos ajude, que Ele nos dê força, para que possamos, nessa caminhada, que a gente possa, né, vencer as coisas fáceis da nossa vida, que a gente possa, as pessoas lá fora possam ver Cristo em nós, e que nós possamos adorar o Senhor e prestar esse verdadeiro culto ao Senhor. Estar aqui é importante, como nós aprendemos na casa do Senhor, mas lá fora que está a nossa prova, né? É lá fora que está a nossa prova. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, de estarmos na Tua presença. Senhor, eu quero, Senhor, entregar, Senhor, a minha vida nas Suas mãos. Senhor, a vida dos Teus filhos nas Suas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, estar nos abençoando. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem um coração tão bondoso que nos perdoa todos os instantes da nossa vida. Pai, se por um acaso tem alguém, Pai, que ainda não fez um encontro contigo, Pai, que hoje seja um dia de salvação, que hoje seja um dia, Pai, de nós largarmos, Senhor, a prática do pecado, Senhor, e podemos ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Se por acaso tem alguém aqui que está afastado, te conhece, mas está afastado, Pai, que eles possam tornar essa decisão de voltar para Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai que está sempre nos recebendo de braços abertos. Senhor, mas nos ajuda, Pai, para que nós possamos representar Cristo, não só aqui dentro da igreja, mas representar Cristo aonde nós formos. Pai, toma nossas vidas nas Suas santas mãos. Senhor, abençoa o lar de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Só possa, Pai, nos levar em paz para os nossos lares. Só possa estar protegendo a vida de cada um de nós. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.